Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente dos demais, onde eu mostro sempre alguma dica ou então o uso de algum componente do OutSystems. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é OutSystems, né? Estou aqui no site da plataforma e ela já começa a própria descrição. Desenvolva aplicações essenciais para os negócios rapidamente com low code de alta performance. Então, OutSystems é uma plataforma low code e sim de alta performance. Ela figura aí, né? O Gartner, que é uma consultoria, uma empresa de TI que também é consultoria, faz pesquisas de mercado. Ela aponta já, OutSystems já é apontado pelo Gartner por 7 anos consecutivos como uma líder de mercado. E a gente desenvolve através dessa interface visual. A principal ferramenta para o desenvolvedor é chamada Service Studio, eu vou mostrar ela daqui a pouquinho. E, enfim, a gente tem esse ambiente integrado aqui. A gente desenvolve através de fluxo. A gente escreve de fato pouco código, né? Nada que se compare a uma linguagem tradicional como C Sharp, por exemplo, que está aqui na tela, né? Onde a gente, né, sempre fez, né, desenvolvendo, escrevendo linhas e linhas de código, né? No OutSystems a gente vai desenvolver muito pouco mesmo, a gente vai escrever muito pouco. Basicamente a gente vai arrastar os widgets para o nosso fluxo e escrever algumas condições. Vocês vão ver muito linhas assim, tá? Curtas desse jeito, 3 linhas no máximo ali. Tá? Assim a gente desenvolve numa plataforma low code, né? Utilizando os widgets, utilizando os aceleradores que a linguagem tem, né? Mas como assim, ó? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui eu criei a entidade de ordem de serviço, uma entidade chamada ordem de serviço que tem esses campos todinhos. Então, na medida que eu vou criando os atributos, não é campo, é atributo, né? Ele já vai criando aqui todo o SQL necessário para eu, por exemplo, criar uma ordem de serviço, para eu criar ou atualizar. Tem um outro método aqui só para atualizar, outro para pesquisar. Todo o SQL que seria necessário eu construir à mão, ele já vai construindo aqui para mim. Eu preciso só passar os parâmetros que ele me pede e obter o retorno disso aqui. E se eu precisar alterar essa entidade aqui, acrescentar mais um campo aqui, é instantâneo. Na hora que eu acrescentar mais um campo aqui, ele vai pegar e vai alterar isso aqui para mim. Depois eu uso isso aqui lá no fluxo, quando, né, eu crio meus métodos. E assim é a plataforma low code para quem está vendo isso pela primeira vez, né? Enfim, tem vários aceleradores que facilitam para a gente. Por exemplo, é uma plataforma, apesar de ter sido criada em Portugal, né, um país que fala português, ela é toda otimizada para a língua inglesa. Então, quando eu for criar campos, se eu criar com determinadas palavras-chave, ele já tenta inferir qual é o tipo desse campo para mim, para eu não precisar ter que para eu não precisar ter que ficar escolhendo qual é o tipo. Por exemplo, se eu criar um campo aqui chamado price, ele já infere aqui que o tipo é currency, tá? Nem sempre o que ele infere tá correto. Então eu posso muito bem chegar aqui e alterar sem problema nenhum, tá? E como eu falei para vocês, a gente não está vendo aqui, mas ele já alterou todos esses métodos aqui para incluir o novo campo que eu acabei de colocar aqui. Beleza, pessoal? Então, isso é uma plataforma low code e a gente não chama de linguagem por quê, né? Isso aí pode ter uma discussão muito conceitual nisso aí, porque, né, o pessoal fala, não, linguagem tem que ser essas tradicionais que a gente escreve, código à mão, mas o caso aqui não é nem esse, é porque além da framework para a gente criar os nossos códigos, ela tem várias outras ferramentas embutidas. Por exemplo, aqui.
Nesse if que eu coloquei aqui, o if tem duas saídas, né? Uma para condição false e outra para condição true. Aqui eu só coloquei a false, ele já me dá um erro aqui. Então ele tem assim, ele tem ferramenta, isso aqui não é novidade para ninguém, né? Ele tem uma ferramenta para ficar validando os códigos. Ele só vai permitir que eu faça o deploy se tiver totalmente livre de código. E quando eu faço o deploy, aí já tem outra ferramenta, ele já vai fazer um versionamento para mim, ó. Deu publish aqui, ele vai pegar essa versão que eu coloquei, vai subir para um versionador, eu não sei qual é esse versionador que ele usa, algum versionador de mercado aí, provavelmente um GitLab, GitHub, sei lá. Então ele armazena a versão nova, ele compila, faz o deploy, instala, ou seja, instala no ambiente de desenvolvimento e deixa pronto para a gente funcionar. Então a gente chama de ferramenta porque de plataforma porque existem várias ferramentas juntas para a gente que facilita o nosso desenvolvimento, né? Numa linguagem tradicional, por exemplo, apesar do C Sharp já ter plugin que, que integra o Git a ele, por exemplo, a gente normalmente teria que pegar lá e quando começo a desenvolver, eu baixo, faço um clone do repositório, começo a trabalhar, depois vou lá e eu mesmo faço o deploy, tem que implementar a ferramenta de CI CD. Beleza, pessoal? Aqui vale a pena, vale muito a pena você vir aqui no site da OutSystems, dar um overview aqui, você criar uma área pessoal para você. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, como é que a gente faz para criar uma área pessoal para a gente fazer nosso desenvolvimento. Ele tem aqui no portal uma parte aqui indicando, pedindo para a gente, dando algumas orientações, ó, build this app, ele vai te dando passo a passo para construir alguns aplicativos de teste para você testar a funcionalidade, tanto web quanto mobile. Você já consegue aqui de cara fazer alguma coisa. Tem alguns treinamentos aqui também. Muito legal fazer esse treinamento, mas apesar de ter bastante treinamento aqui, não me abandone não, tá? Vou botar aqui para a gente uns treinamentos bem bacanas. Mostra aqui algumas ferramentas que fazem parte do OutSystems, né? O Service Studio, Integration Builder, Lifetime, Service Center a gente vai usar muito, e Users vai usar bastante, e outras que tem aqui. Então, falando em ferramentas, vamos começar pela principal ferramenta do desenvolvedor, que é o Service Studio. O Service Studio é a ferramenta realmente de fato para o desenvolvedor, é onde tudo acontece. É aqui que a gente desenvolve nossas aplicações, a gente cria as telas, coloca os fluxos, faz deploy, né? Instala e versiona e tudo mais. Isso aqui é a principal ferramenta que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Então aqui no Service Studio que a gente desenvolve as nossas aplicações. Noventa por cento do nosso tempo a gente vai estar nessa ferramenta aqui. Além da... Deixa eu terminar de fazer esse build aqui. Enquanto isso, pessoal, já aproveita e dá um curtir aí, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque é muito importante para que o algoritmo do YouTube mostre isso aí para mais pessoas. Beleza? Então, a outra ferramenta muito importante para a gente, que a gente usa bastante, é chamada de Integration Studio, que ela está aberta aqui. O Integration Studio é uma ferramenta que permite que a gente, por exemplo, conecte a um banco de dados externos. Se você, no OutSystems, ele usa no background dele um Microsoft SQL Server, mas se eu precisar conectar qualquer outro banco, por exemplo, Oracle ou MySQL, é por aqui que eu começo a fazer o serviço, criar string de conexão e
faço uma parte aqui, outra parte, se não me engano, no Service Center. Outra coisa que eu posso fazer aqui, que é o exemplo que está aberto aqui na tela aqui, são criar extensões. É, muitas vezes o OutSystems não tem todas as funcionalidades que você precisa, você pode escrever essas funcionalidades no C Sharp, por exemplo. Então, aqui eu estou alterando uma delas, abrir só de exemplo aqui, né? Você pode começar toda a criação de uma extensão. Ah, eu preciso de uma funcionalidade de validação de CPF, por exemplo. O OutSystems não tem isso pronto. Então, eu venho aqui, através do Service Studio, eu começo o processo aqui, ele vai abrir, ele vai abrir o Visual Studio, tem que estar instalado na máquina, óbvio, não faz parte do pacote OutSystems isso aqui. Vai fazer as anotações todinhas que ele precisa, a gente desenvolve aqui, compila, faz o build aqui e conclui o processo aqui pelo Service Studio. Tá? Aí ele vai gerar uma extensão, a gente instala no nosso ambiente e passa a consumir. Aí lá dentro do Visual Studio, lá dentro do Service Studio, a gente não tem mais acesso a esse código C Sharp, ele fica encapsulado ali, a gente só tem acesso aos métodos e aos parâmetros que a gente tem que passar ou então receber. Tem uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês que não é exatamente uma ferramenta, a Forge, que é o repositório de componentes da OutSystems, né? Nem a OutSystems, o Service Studio não tem todos os componentes ali que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa de um componente que lá não atende, tipo, lá não tem, tipo, gerar PDF, que tem Google Maps Library e outras tantas coisas aqui. Então, muitos componentes a OutSystems ela mesma desenvolve e põe, disponibiliza aqui para a gente clica e instala no nosso ambiente, passa a usar. Tem uma documentação básica normalmente aqui e a gente consegue identificar o que é feito pelo OutSystem, tem esse escudozinho aqui, tá? A comunidade também pode desenvolver, então tem muito componente aqui que é desenvolvido pela comunidade e alguns deles passam por uma avaliação da OutSystems e ela bota aqui, ó, tá suportado por ela, não sei, não foi desenvolvido, mas ela viu o valor nisso aqui, viu que é importante ela dar suporte a isso aqui. E tem os outros que ela não dá suporte, mas ok, qualquer um pode fazer um componente, publicar na Forge e se em último caso, se não tiver nenhum componente criado pelo OutSystem, nem suportado por ela, a gente pode lançar a mão disso aqui. Tem sempre avaliação aqui, ó, a comunidade avalia, faz reviews aqui, ó, a quantidade de download que o componente tem, ó, isso aqui foi bastante, né? As avaliações dele, enfim, tem todo um histórico aqui que a gente pode ler. Então a Forge tem bastante coisa interessante aqui que a gente pode lançar mão no nosso dia a dia para o desenvolvimento. Outra importante que eu tenho que mostrar para vocês aqui é o Service Center. O Service Center é uma ferramenta que auxilia o desenvolvedor nos seguintes pontos, né? A gente tem a parte de monitoramento, ela é bem extensa isso aqui, eu vou dar uma passagem bem rápida, ó. Logs de erro que foram gerados pelas aplicações, logs gerais, o que está acontecendo aqui, se você tenta se logar e o usuário não tem permissão para se logar naquela aplicação ou naquela funcionalidade lá, registre isso aqui, ó. Problemas de performance, se você tem, por exemplo, uma query que está muito lenta lá, ele fica registrado aqui. Você cria as partes de integrações com outros bancos, estão aqui também. As extensões que a gente cria lá no Service Studio, você monitora por aqui. Timers, que é uma coisa que a gente não falei aqui, são os jobs, né? Serviços agendados que a gente pode fazer lá no OutSystems. A gente também consegue monitorar e fazer algumas customizações por aqui. Parte de e-mails, enfim, processos, que é outra coisa que tem no OutSystems, é uma coisa mais avançada. A gente consegue monitorar e fazer algumas customizações por aqui, ó. Parte de fábrica também, a gente consegue, tem aqui a lista de todos os aplicativo desenvolvido nessa área aqui. Posso bem daqui mesmo abrir esse aplicativo no browser, se for o caso, enfim. É bem extenso, é uma ferramenta muito útil e a gente sempre que puder, a gente
Se precisar, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Bem interessante, bem útil essa ferramenta. De ferramenta é isso aí por enquanto, não vou mostrar mais do que isso não, porque senão vai ficar muito extenso. E outra coisa mais, né, eu falei lá no começo de preço, né? Para quem se destina a OutSystem, para quem vai usar o OutSystems. Então, a nível de quem vai comprar isso aí, normalmente são corporações, são empresas grandes que vão comprar isso aí para utilizar, porque o custo dela realmente é muito alto, começa a partir de $1.500 por mês. Então, inviabiliza até pequenas empresas de utilizar isso aí, soft house, é, freelancer, nem pensar, né? E o desenvolvedor, pessoal? Qual desenvolvedor vai utilizar OutSystems? Ele é uma ferramenta que é aberto a qualquer um, tanto um cara que já tem mais experiência, está se reciclando, ou então outro cara que tem muita experiência também precisa aprender, porque a empresa dele comprou essa ferramenta e escalou ele também para a equipe para utilizar, ele vai aprender isso aí. Então, quanto mais experiência você tiver na área de desenvolvimento de sistema, muito mais fácil vai ser o uso do OutSystems. Estudantes, né? O cara que está na faculdade, está no curso técnico, que já está começando a estudar isso aí, já está começando a estudar desenvolvimento de sistemas, pode pegar isso aqui que vai aprender, vai ter uma curva de aprendizado também boa. Não vai ser tão rápido quanto quem já tem experiência, mas vai te facilitar. Em vez do cara ter que decorar sintaxe de um monte de coisa, ele já vem aqui e foca no conteúdo que ele tem que desenvolver, né? Pessoas que não são profissionais de TI, pessoas que estão querendo mudar de área, ela pode usar o OutSystems? Olha, ela pode utilizar o OutSystems sim, mas ela vai precisar de duas coisas como todo mundo, só que os outros já fazem, né? Minimamente ela vai precisar conhecer de modelagem de banco de dados, tá? E de lógica de programação. Ela tem que saber escrever uma rotina, o algoritmo necessário para escrever qualquer funcionalidade, né? E modelar banco de dados. Isso aí são os critérios, é o mínimo que você precisa saber para utilizar OutSystems, tá? Mas perfeitamente, tá? Eu não gosto, eu vejo muita gente aí ensinando que OutSystems serve para qualquer um, assim, indiscriminadamente. Serve sim, tá? Mas com essa ressalva, você vai ter que aprender isso aí. Pode ir aprendendo com a própria linguagem mesmo, tá? Mas você vai ter que aprender isso aí. É diferente de algumas das ferramentas no code que eu conheço, que você não, isso aí fica abstraído para você, né? Mas aqui não, aqui minimamente a gente vai precisar desses dois conceitos, tá? E é lógico, quanto mais você se envolver, quanto mais você for aprendendo outras coisas, né? Você vai crescendo mais na sua carreira e futuramente você pode até fazer o contrário, né? Normalmente o cara que tem experiência na TI está saindo de uma linguagem tradicional para o low code. Você pode fazer o caminho reverso, tá? Você está começando aqui no low code, você que está no início de carreira, com o passar do tempo você vai migrando, vai aprendendo C Sharp, vai aprendendo Java. Aí já foge um pouco aqui do propósito desse vídeo. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha que trazer para hoje. Acho que eu já até falei, acho que eu falei até demais. Acho que não tem mais nada para cobrir aqui. Ah, sim, faltou só uma coisinha. O que é necessário para a gente começar a desenvolver, né? É a gente criar personal, ou seja, criar nossa conta no OutSystems e instalar o Service Studio. São as duas coisas que a gente precisa fazer para começar o desenvolvimento. E eu vou fazer um videozinho, vai ser o meu próximo vídeo. A gente fica por aqui, pessoal. Um forte abraço para vocês. Por favor, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, divulgue aí para quem vocês conhecerem, para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Até mais.